Pois é, já estamos todos aqui? Então tá bom. Esse aplicativo Zoom Meetings que usamos da Camila, gente, foi muito legal. Se tudo der certo, vamos usar mais algumas vezes. Aqueles que forem convidados a participar já sabem. Começamos com exercícios para as nossas mãos, tendões e alguns outros exercícios que ajudem todos nós que ficamos muitas horas digitando ou a gente fica em frente à tela de celulares. Ficar nessa posição acaba afetando a coluna cervical. Então, nós temos que cuidar dessas partes se quisermos continuar usando o computador, o celular dessa maneira. Eu sei de tudo isso e às vezes até eu esqueço, mas eu quero lembrar muito vocês isso porque vocês são jovens e eu não quero ver vocês prejudicados, né? Então, quem quiser ser convidado já sabe que não será apenas nosso bate-papo comum, mas os exercícios como inicial. Vamos todos nos aquecer, alongar e cuidar com carinho dos nossos tendões. Gente, e o César, que vocês sabem, ele está dando um tempo, não está parado ou voltou a se comportar como um adormecido. Não, 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 não. Ele me escreveu e mandou fotos para o Daniel, fotos e vídeos de uma atitude que tenho esperado e pedido há muitos anos. E eu vou contar a vocês. Eu já disse que não adianta a gente ficar somente no mundo virtual, porque o sistema nos fez deixar muitas pessoas nossas para trás, que eu chamo de os deixados para trás. Então, tudo sobre os deixados para trás, vocês podem consultar vídeos com esse título ou não. E podem buscar nas descrições, porque às vezes não está nos títulos, né? Ou peçam ajuda ao Daniel. Eu sei que parece muita coisa o que o Daniel faz se organizando com os vídeos, mas ele fez primeiro por ele mesmo, para que ele mesmo tenha a facilidade de encontrar e estudar os vídeos. E depois ele fez também para ajudar vocês aqui no grupo. E não somente ele tem agido assim, né? Os outros também perceberam que fica muito melhor quando se dedicam se organizando no estudo dos vídeos e leitura das postagens. Agora eu vou contar a vocês o que o César fez. Num dia e num local oportuno, lá estava o César tendo postura de desperto. Ele estava munido com meus vídeos, com passagens e partes da mensagem que ele já havia separado e consultado o Daniel se ficaria bom que ele liberasse as partes escolhidas, mas não contou com detalhes o que iria fazer. Daniel pensou que era para os parentes, para os amigos. E assim ele fez uma coletânea de frases minhas, de partes de vídeos que ele achou que iria ajudar a estalar a mente dos transeuntes. E com a ajuda de um microfone, ou era alto-falante, o Daniel pode me corrigir o que era. E ele dizia: essa mulher de voz meiga e dócil está há muitos anos sozinha, distribuindo amor em sua mensagem sem interesse, sem ajuda, e tudo que ela quer é que todos se amem, se unam e conheçam o mundo em que estamos por outro prisma. E ele disse: eu sou o seu discípulo com orgulho. Gente, não usem essa palavra, eu não gosto. E ele disse: apesar dela não gostar que a gente a chame de mestre guru, ou de dar a ela algum rótulo ou título similar, ela é a minha única mensageira e mestre. Mas é preciso que vocês desejem conhecer a vocês mesmos e ao mundo dentro do mundo que estamos. E ele disse que por alguns momentos ficou receoso de que alguém chamasse guardas para levá-lo dali, mas ele não estava fazendo nada errado, certo? Ele seguiu o que eu sempre pedi: nunca faça nada que prejudique as cidades, prédios, estátuas. Nada deve ser tocado, não deixem lixos, não pichem, não risquem, absolutamente nada. Se fizerem tudo dentro da lei, eles não poderão parar ninguém, e muito menos acusar de vandalismo ou desrespeitos às leis ou regras. Então se deve respeitar também os locais e hábitos dos moradores, comércio, né? Respeitar os horários que se deve silenciar, ou se pode se falar ao ar livre sem incomodar as pessoas, né? E ele disse que as pessoas passavam e olhavam aquele adolescente bonito dizendo: eles estão entre nós, abram a mente de vocês, estamos vivendo o que outros nos colocaram a viver.
Estamos nos machucando uns aos outros. Fomos desde o nascimento manipulados no físico e invadidos na mente. Há vários vídeos da minha mensageira explicando de maneira simples e amorosa. Ai, que bonitinho. Escutem algumas de suas frases e escutem algumas partes de vídeos que eu selecionei para vocês. Eles não a deixam ser conhecida da maneira certa. Mas se depender de mim, eu estarei falando dela até o final dos meus dias, porque ela me deu a paz que eu não tinha por causa de muitas crenças e prisões em que eu estava. Ela me deu confiança e orientação, de maneira amorosa e simples. Não é um falso guru, não é uma falsa mensageira. Ela é real e muito humilde. Não escreve livros, não dá palestras, não ganha nada com isso. Muitos anos nessa sua jornada amorosa. Eu simplesmente me derreto com vocês. Eu acho muito, muito lindo tudo isso. Olha, gente, eu tô pondo a entonação da minha voz aqui do jeito que eu falo, mas escutem como ele falou, como saiu do coração, como isso veio da verdade, do que ele já percebeu da mensagem que ele entendeu. E ele falava muito, né? Então as pessoas passavam e olhavam para ele e continuavam a andar. Alguns devem ter pensado que ele era doido. Acho que sim, provavelmente. Outros podem ter pensado que ele estava fazendo marketing para algum desses falsos mensageiros que andam por esse mundo. E ele não teve sucesso de alguém se aproximar e escutar mais. Mas não desistiu. E no outro dia ele foi para outro lugar e, usando outras palavras para falar a mesma coisa, se dedicou por 1 hora falando e mostrando partes da mensagem que, com certeza, aquelas mentes registraram alguma coisa, ainda que não tenham parado, né, para ouvir. Enquanto elas andavam, a mensagem estava indo, estava tentando se tornar semente para ajudar, assim, que brotasse, né, e desse um clique, né. E o César, ele acabou lembrando dos bairros onde estão os esquecidos, os deixados para trás. São eles que não têm acesso a mim, gente. Eles não têm internet. Essas pessoas, quando acessam a internet, é para ver as coisas do sistema, do ambiente que elas vivem. Elas não têm, assim, uma expansão muito grande, um horizonte mental. O nível de consciência está ali aprisionado com muitos mais grilhões do que as outras pessoas, e eles têm grilhões que eles não querem. Já as pessoas com diploma, as pessoas com nível melhor, elas se prendem por elas mesmas em muitas coisas. Aparecem as chances para elas saírem disso tudo, mas elas se prendem por si mesmas. E foi pensando, poxa, esses aí não tem chance de querer ou não querer, já os outros não querem mesmo, né, chegar a ela, mas esses aqui não sabem nem que ela existe, são mesmo esquecidos. César dizia a si mesmo, as pessoas que têm um poder aquisitivo melhor têm chance, né, para ir para a IETT, elas preferem ir para aqueles que copiaram a mensagem e transmite ela, passam ela, né, usando palavras mais pomposas, cheias de cianinhas, com muitos floreios, para atrair aquelas mentes já programadas a pensar que somente quando se fala com palavras difíceis, de um jeito complexado, tal, difícil mesmo, é que vale a pena escutar. É porque tem a instrução, claro que tem a instrução do sistema, estão seguindo exatamente como o sistema quer, para dar aquela diferença. Aqueles que não falam desse jeito, tem menos estudo, tem menos instrução, entendeu? É para dividir mesmo as pessoas. Então, ele pensando dessa maneira, ele falou, já que essas que poderiam escolher não escolhem a ela, aqueles que não têm oportunidade nem a conhecem, e disse ele, então vou eu até os que ficaram para trás. Muitos não conseguirão entender, eu sei, mas vou tentar, porque realmente essas pessoas foram deixadas para trás com esse propósito, para não entender nada que tenha libertação amorosa. Quando chegasse essa libertação amorosa, essa mensagem, não é para entender. E a maioria está presa em crenças religiosas fortíssimas. E essas crenças, para elas, é como se fosse um escape, uma saída, uma libertação momentânea dos problemas que elas têm, que elas passam nos ambientes que são colocadas para vivenciar a vida delas, o esquecimento real, e vivenciar o falso do sistema.
Fora a religião, elas vão receber o que a gente chama de ralé, né? A música que elas vão curtir não vai ter a qualidade que aqueles que estão em cima, que se sentem superiores, consideram boa. Eles vão receber o que eles poderão comprar com o pouco que o sistema vai permitir que eles comprem, mas vão ser incentivados a desejar sempre o que os outros que estão acima têm e possuem. E por isso alguns acabam caindo nas malhas dos criminosos do sistema, que são os líderes fortíssimos, né? E depois acha outros pequenos líderes da massa. Desculpa. E essas pessoas acabam indo para as drogas. Os scripts dados pelo sistema a essas pessoas não são nada fáceis, são muito, muito difíceis. E lá vai o César. Ele disse que suas mãos estavam um pouco frias, ele tomou fôlego e, dirigido pelo amor, mudou de tática. E falou ele mesmo, com a voz deles, né, alguns trechos dos meus textos. E falou de mim dessa maneira, da maneira dele, da maneira jovem, né? E quando começou a falar de como nos enganam, manipulam, de todas as maneiras que já expliquei, disse ele com essas palavras, um senhorzinho de uns 40 anos, enrugado e rosto sofrido, olhava interessado para mim, apertando seus pequenos olhos, mas havia uma luz nos olhos daquele homem que muitos outros que estão em posição mais favorável não têm. E ele, olhando daquele jeito, né, veio andando até a mim. Depois parou e olhou-me seriamente em meus olhos, assim, como quisesse entrar no fundo dos meus olhos, e disse: mas que voz amorosa, segura, calma! Gostaria de saber mais sobre ela, meu jovem. Essa mulher deve ser cheia de sabedoria. Como posso ouvi-la mais? César, então, mais corajosamente, olhou bem em seus olhos e disse: olha, a sabedoria que ela tem não está conectada com nada do que aprendemos aqui, neste nosso sistema de mundo. Ela tem uma sabedoria que obtemos apenas quando jogamos a bagagem da tal sabedoria que obtemos no mundo prisão. E quando não tomamos seus conhecimentos como nosso, da mesma maneira, quando não tomamos, né, para nós a verdade ou as verdades que aprendemos são as reais dentro deste mundo, com sua gente, livros e as histórias que ouvimos desde criança. E continuou ele, e essa sabedoria real nossa, só podemos perceber este mundo de outra maneira que não tem sido dita, Senhor. Eu posso te dar alguns CDs com mensagens, vídeo da minha mensageira. E ele deu algumas cópias de alguns vídeos meus em fita cassete para esse senhor, pois ele disse que não tinha aparelho para ouvir DVD. E, claro, ele falou muito mais com esse seu jeito simples e honesto de ser. Vocês podem assistir e confirmar por vocês mesmos que eu estou falando. E o que ele conseguiu, porque teve alguns dias que não houve condições para gravar, como no dia que estava a chover e foi muito difícil para ele lidar com a situação toda. Bom, César viu também que ele sozinho fazendo isso seria muito difícil. E nunca se sabe se um dia uma pessoa defensora do mundo escravizante do nosso sistema o atormentaria e decidiu ficar em praças, como eu mesma já havia sugestionado, ouvindo a mensagem numa altura permitida para não incomodar outras pessoas. Pois ninguém é obrigado a ouvir o que não quer, mas o nosso sistema joga música o tempo todo. Você está cercado de sons, de música, de barulhos que o sistema quer atormentar sua mente para que ela não possa ter sossego e ter paz. Então, que tal também a gente colocar aí alguma coisa que faça a mente perceber que ela pode estar aqui dentro e ir atrás da paz dela, e depois disso conseguir se livrar de muitos grilhões. Então, ele colocou o som numa altura que outras pessoas muito próximas ouviria e não incomodaria. E andou, e às vezes sentava um pouco em pontos estratégicos e soltava a mensagem. Houve dias que ele simplesmente fez o que eu também já havia pedido em grupos e conversando com seguidores e tal. Acho que até em vídeos também, que eu pedi para deixar algumas partes da minha mensagem com o endereço do meu canal. E ele fez de uma maneira cuidadosa para não deixar a cidade suja.
Porque no final das contas, todos nós estamos usando esses ambientes da cidade. Por que que a gente vai sujá-lo, né? Então, com certeza, o que ele fez, as pessoas leram e esperamos que elas tenham jogado na lixeira se não quiseram levar para casa e matutar sobre a mensagem. Os políticos não sujam a cidade, enchem aí dos papéis deles. Quando me davam, eu lia e depois jogava no lixo, na lixeira. Então, eu espero que todas as pessoas tenham feito isso. Se não quiseram, com certeza, algumas guardaram aquilo. Algumas dessas pessoas foram tocadas, sim. Agora, quando que esse estalo na mente vai aparecer? Quando que o clique vai ser acionado, ativado? A gente não sabe, mas fica lá uma semente, certo? Houve dias que ele disse que algumas pessoas pareciam estar prestando atenção, ainda que não conversasse com ele. Pois, afinal, o que eles estavam ouvindo é uma mensagem de amor e humana, não é do sistema. Bom, aí eu fiquei muito surpresa e feliz, mas eu preferia que vocês e que ele não tivesse feito sozinho e que vocês nunca façam mais sozinhos. Vocês devem planejar juntos, não façam sem a ajuda dos que estão aqui. Lá fora há muitos deles. As falsas peles e aparência humana, não é? Tá cheio lá fora. Há os defensores da base do mal por todo lado. E há os nossos aprisionados que vão defender seus grilhões das crenças que eles têm, entendeu? Eles vão defender com unhas e dentes. Crianças, eu tenho já vídeos antigos comentando sobre as pessoas de entidades, de instituições e de um monte de grupos e coisas que são permitidas pelo governo de ficarem pelas ruas. Pelo menos era assim no passado, não sei no Brasil se ainda existe assim dessa maneira, mas era nos Estados Unidos. Aliás, tudo vinha dos Estados Unidos para o Brasil, não é? E ficava ali nas ruas, parando todo mundo. Eu lembro que eu ia para o Tem Tudo, uma passagem que a gente tem lá no Rio de Janeiro, e ali eu via eles fantasiados, assim, bem ao estilo americano, com sininho, parando as pessoas. E quais eram os assuntos deles, as justificativas deles para estar ali nas ruas pedindo colaboração, doação? Eles usam sempre crianças, crianças doentes, idosos doentes, não é? Então, eles acabam incomodando as pessoas, mas eram permitidos. Então, havia e ainda deve haver muitas pessoas regularizadas para parar as outras pessoas que estão pelas ruas, não é? Com emblema, com cartaz, com cartão de identificação, com todos os documentos provando que eles são legais e pedindo dinheiro, 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 dinheiro. Vejam que eles tinham autorização para perturbar as pessoas com as músicas deles e até a abordagem. Incomodava alguns, mas conseguiram fisgar muitas mentes fazendo isso. E dessa maneira havia gente vendendo coisas também. Havia religiosos atrás de mentes abaladas pelas situações que o próprio sistema deu a elas, para fazê-las entrar para sua religião, né, e se unir a eles, e para trabalharem de graça para a instituição, servindo com alegria, e vão ficar achando que elas estão com a verdade, ou com aquelas pessoas ali que têm os livros, que têm a verdade, né? Bom, gente, então eu quero agradecer ao César a coragem e a organização que teve para executar essa aventura no mundo fechado dos deixados para trás. Ele teve postura de real desperto. Isso porque ele está no real processo de libertação de visão e consciência do que é esse mundo e como somos tratados aqui. Muitas pessoas entram no início do processo de despertar, vamos usar essa palavra, tá? Mas elas não vão adiante nesse processo, sabe? Elas estacionam, estagnam, tal. O que conseguiram despertar vai ficar ali, mas não vão à frente. E outros realmente vão despertando, vão saindo da prisão de uma maneira, nossa, esplêndida, maravilhosa. E, gente, apesar de eu ter me surpreendido e amado essa atitude dele, vou repetir. Não façam isso sozinhos, somente acompanhados do Ciro Daniel Gilson. O pai do Gilson é delegado, então acho que ele pode orientar sobre locais, leis, regras, etc. Estamos combinados? Ninguém vai dar nenhum passo sem antes obter a concordância do grupo, sem antes obter minha permissão.
Se fizerem com a nossa ajuda, vão selecionar partes certas da mensagem que sejam mais impactantes para mentes aprisionadas ou as mais fáceis de serem entendidas. E assim vamos dando aos que quiserem espalhar a mensagem a maneira certa, o jeito certo, ou vocês vão prejudicar a mensagem. Por que eu não gosto que as pessoas ficavam misturando os meus vídeos ou tentando falar como se fosse eu? Elas estão fazendo errado, elas não saberão explicar porque elas não viram o que eu estou falando. A mensagem não chegou a elas diretamente, elas pegaram a mensagem, elas modificaram, elas estão usando para outros fins, então elas estão usando de maneira errada essa mensagem. E eu não quero que isso aconteça através de vocês, porque vocês têm boas intenções e a mensagem sabe disso. E lembrando sempre de respeitar as leis e todos os prédios e coisas dos cenários que são as cidades, né? E respeitar as pessoas. Não discutam, não batam boca, não argumentem. Se perceberem que os defensores do sistema e suas coisas se aproximam de vocês, não confrontem. Não deem a eles a chance de se sentirem bem, porque essas pessoas se sentem bem quando atacam outras que querem fazer alguma coisa de boa, quando destrói outras pessoas que realmente querem fazer alguma coisa pelo bem, pelo amor e o bem geral, né, para todo mundo, não só para grupos e privilegiados. E não se envolvam com as pessoas, como foi e é feito, sabe, da maneira que eles fazem, a recrutar elas para alguma seita. Nós não somos seita, e a mensagem já deixou claro que devemos protegê-la para que eles não a tornem seita e nem criem nenhum movimento com ela. Vocês sabem que anos atrás fui avisada que haveria os charlatães, os afanadores, os usurpadores e até os que poderiam tornar a mensagem em seita, movimento ou algo similar. Eu passo a mensagem como presente e doação a todos que sofremos nesse inferno que chamamos de mundo. E doar, não cobrar, não significa que qualquer um pode fazer o que quiser com o material ou com a mensagem de outra pessoa. Ao contrário, quando receber uma doação para todos, isso significa que não é só de um, é para todos mesmo, e que todos devem cuidar e proteger. Vejam o que o sistema faz com as pessoas. Imagina alguns dos nossos copiar os trabalhos deles, as obras deles. Vão ser punidos? Mas conosco, ele incentiva a gente a se manter num círculo de roubo e falta de respeito uns com os outros. Pode ver o YouTube como ele protege as obras, as coisas dos outros, mas os nossos, o meu trabalho, o seu trabalho que você fizer no YouTube, não tem essa proteção total. Talvez você possa ainda reclamar que alguém subiu o teu vídeo e descer, mas essa proteção não é existente para todas as plataformas, todos os aplicativos, etc. Olha só, uma pessoa nossa pega uma música deles e copia. Logo vem os direitos autorais. Uma pessoa simples cria, inventa algo. Os outros dele e os nossos manipulados se acham no direito de usurpar. E não temos para onde correr, não conseguimos nem mesmo nos proteger no virtual e muito menos no real, que parece assim mais seguro. Quantas pessoas são prejudicadas por outras pessoas físicas? E pior, eu conheci muitas que foram prejudicadas por bancos, prefeituras, por truques do próprio governo. Nós não temos muita defesa. A única defesa era que nós mesmos não aceitássemos fazer o que eles nos deixam fazer de mal uns com os outros. Há coisas aqui dentro que, mesmo que eles dizem que é ilegal e errado, eles deixam brechas, jeitinhos e justificativas. Então, você acaba não recebendo a justiça para você, ou muitas vezes vai demorar muito, ou muitas vezes é tão caro que você desiste. Olha que absurdo, né? Pois então, um presente vindo do amor deve ser embalado nos corações de todas as pessoas, depois mantido a salvo e protegido sob a atenção de todos que fazem parte desse grupo de humanos que estão na parte de baixo da pirâmide que eles mesmos criaram, onde ficam lá do alto pressionando a todos abaixo.
É muito triste ver o quanto de pessoas já foram enganadas por esses que afanaram, alguns diretamente e outros através das agências que roubam ideias, assuntos e o que mais acharem que dá para atrair o público e tirar dinheiro dele. Aqui mesmo entre vocês há dois que foram enganados por essas pessoas. Pagaram cursos, né? E foram enganados por eles. Do jeito que vocês foram enganados por essas pessoas até chegar a mim, outros já foram e estão sendo, e alguns nunca terão a chance de me encontrar, de falar comigo. Então vocês estão tendo um grande privilégio e eu também. E o privilégio maior é meu, porque para o sistema vocês já devem ter ouvido falar muitas vezes. A mente jovem, fresca, é muito importante. E os jovens, eles têm sede de novidade, de ação, de coisas diferentes que eles vão se sentir especial. Portanto, tudo deve ser feito de maneira amorosa, não estamos vendendo nada, não precisamos abordar as pessoas como fazem os vendedores das crenças e mentiras do nosso mundo, ok? Está bem claro isso. Eu sei que esses mesmos vendedores vendendo o que é do sistema estão no mundo virtual também. Pois é, nós não fazemos isso nem no mundo virtual e nem presencial, pessoal, ali em frente a outra pessoa, certo? Eu sinto dizer, meninos, mas não será tolerado atitudes solitárias. Daqui para frente, somente tomada em conjunto. Ninguém aqui vai decidir no individual. Ah, eu quero e vou fazer e pronto. Não, vamos no coletivo aqui, sabe? Do grupo. Ah, quanto a vocês ouvirem a mensagem sem estar muito alto enquanto andam ou se sentam em praças, isso não tem problema. Afinal, pessoas sentam perto de outras ouvindo músicas manipuladoras. E por elas não saberem o que a música é, elas até acabam gostando. A outra está ouvindo uma música aí, mas tudo bem, né? Tá todo mundo viciado em música, o sistema bombardeia a música em todo canto, onde você vai, não tem sossego. Outros andam com seus carros em som abusivo, fazendo propaganda de lojas, de político, não é? Eu mesma, quando estudava alemão, andava ouvindo os vídeos. Não colocava no ouvido, não, pois é perigoso andar com algo no ouvido, não ouvir um carro, uma buzina, né? Então eu tinha um gravador de bolso, cabia num CD apenas, e ele ficava rodando preso em minha calça jeans. E as pessoas que passavam por mim certamente ouviram. E quando eu parava em algum banco, podia ouvir também. Só que eu não ficava parado muito tempo e vocês também não devem ficar parado muito tempo. Vocês podem usar também as camisetas que o Gilson está fazendo. Se quiserem, ele também ensina. Né? Você pega a sua própria camiseta, paga as suas tintas, coisas que o Gilson lá, acho que é tinta, né? E faz, aprende com ele. E podem consultar vídeos que já comentei como podem ajudar a mensagem. E não parem de estudar. Eu não quero saber de ninguém me dizendo, ai, Edith, eu estou cansado desse mundo, do sistema, não quero mais estudar. Não é assim que você vai ficar aqui dentro dele, mesmo que você já despertou. Não é dessa maneira. Você vai detectar o sistema, você vai estar dentro dele, e ele não vai estar dentro de você. Mas você tem que continuar conhecendo ele, sim. Então, não saiam das escolas, dos cursos que vocês fizerem, mesmo que tudo agora pareça sem sentido. E decorar todas as mentiras nas escolas, tudo fica tão desgastante. Mas pensa assim, ó, imagina que você é um espião do bem e você está no mundo do mal e você vai ter que aprender como é que funciona esse mundo do mal. E depois você vai usar essas coisas contra o próprio mal, entendeu? É necessário que vocês continuem aqui dentro dele, não é? Não tem como apertar um botão e sair. Vocês serão adultos diferentes dos outros adultos, pois já conhecem a prisão e já deram o primeiro passo para a liberdade mental, que aconteceu quando perceberam e entenderam que estão aprisionados, vivendo o que outros quiserem e querem, e não esse mundo ilusório, divino, ou quer que seja, que o sistema já disse a todos nós. Também tem uma outra coisa. É um choque para as pessoas ouvirem a palavra mensageira, porque para eles a ideia de mensageira é aquela que o sistema deu a todos, padronizada.
da qual muitos já falamos, sabe? Esses gurus com essas túnicas, a voz mansa, repetindo aquelas coisas, não é? Todos eles com aquela mesma imagem, com aquele mesmo jeito. E alguns saíram fora disso, mas aí é um segundo padrão também. Todos padronizados e todos escrevendo livros, né? Dando palestra e tendo suporte de tudo quanto é coisa. E nossa, a promoção, propaganda que o sistema faz deles é incrível. Ah, outra coisa, sabe, os vídeos, vocês vão ver que o César, ele está com uma camiseta. E eu gostei muito da estampa e a frase que ele escolheu. Deixa eu ver se eu lembro. Tá assim, tá o logo do meu canal e escrito: a verdadeira mensageira não está nos livros ou sob holofotes pela internet. Não poderão encontrá-la em palestra nem dando entrevistas na TV. Não está usando a mensagem para atrair público, para vender algum produto. E atrás da camiseta estava assim: a mensagem verdadeira não está sendo passada por falsos mestres, gurus ou mensageiros. Olha, tá legal, tá muito bom mesmo. Gente, eu tenho milhões de frases que muitas pessoas usaram até o que eu falo, os meus vídeos, para se basear em fazer quadrinhos. Já teve gente que me contatou falando que fazia os quadrinhos, fazia essas coisas que eles jogam na internet. Bom, então não vai faltar frase para vocês, certo? Mas mostrem para mim quais são que vocês estão pegando. E outra coisa, vocês não devem vender as camisetas, somente entre vocês. Façam, se ajudem, pois tintas custam, né? E camisetas também. E quanto à vestimenta normal de vocês, continuem sem vestir propaganda dessas firmas do sistema. Mesmo que as compre, né, que você tem que comprar de qualidade, evite estampas grandes dos nomes e nunca estampem imagem dos personagens que nos manipulam. E quando eu digo os personagens, não são só alguns, como cantor, filósofo, políticos, o que for, gente. Não estampem essas imagens nos corpos de vocês. Com certeza vocês já sabem disso, já deve ter visto um monte de vídeos meus falando disso aí para não se fazer propaganda dessas pessoas, não é? Eu não preciso repetir e nem preciso dizer quais são eles. E vai chegar o dia que nós vamos nos separar, que o grupo vai ser desfeito e nós vamos nos separar por um período, não vamos nos falar, não vamos saber um do outro. Talvez vocês possam saber de vocês que moram perto, mas não de mim. Aí eu vou dizer a vocês depois de quanto tempo que a gente vai se encontrar de novo. Mas vamos falar disso em outros vídeos para vocês não ficarem preocupados, tá, gente? Não é agora não, a gente ainda vai se falar muito. E por agora é só. Mais tarde abriremos o aplicativo da Camila de novo. Quem já tem instalado o Zoom e o convite, por favor, não se atrasem. Estejam na hora combinada, ok? Então, se cuidem, cuidem da vida de vocês, amem os pais de vocês, a família de vocês, procurem viver na paz interior de vocês e se libertem sempre, sempre das tentações novas que o sistema foi jogando para adolescentes e jovens. Até o próximo!